Continuando aqui onde a gente parou, na apresentação, na relação entre Banco Central e os bancos, que eu falei para vocês, o Banco Central vai ser a fonte primária, né, das reservas para os bancos. Não vai ser a única fonte, mas é a fonte primária. Então, vamos ver como é que se dá essas relações entre os bancos comerciais e o Banco Central. Primeiramente, a gente deve observar o papel, né, as funções típicas do Banco Central, porque a partir dessas funções é que a gente vai entender o comportamento do Banco Central, por que ele atua da forma que ele atua, às vezes, né, algo pouco compreensível para a maioria das pessoas, né? Aqui a gente vai se concentrar mais em algumas questões operacionais apenas, mas que tem muita importância para o entendimento de várias questões que estão em debate, né, sobre o Banco Central, a independência do Banco Central, o que o Banco Central emite moeda, todo esse tipo de coisa. Então, basicamente, aí nós temos 4 funções típicas e absolutamente exclusivas do Banco Central, né? Então, o Banco Central é o emissor da moeda estatal, né? E já vamos ver como é que isso se dá. Ele é o banqueiro do governo, do Tesouro Nacional, então isso quer dizer que ele executa as ordens de pagamento do governo, do Tesouro Nacional, assim como ele também é o depositário, né, em favor do Tesouro Nacional. Então, todo tipo de gasto do Tesouro Nacional é realizado por meio do Banco Central, e todos os depósitos em favor do Tesouro Nacional são realizados no Banco Central. Ele é o banqueiro dos bancos comerciais, e aqui é a relação que a gente está buscando, né? Qual é a relação do Banco Central com os bancos, é justamente aqui como banqueiro dos bancos, porque é aí que o Banco Central vai funcionar como um banco para os bancos comerciais, isto é, emitindo para os bancos comerciais reservas, quando os bancos comerciais necessitarem delas. O Banco Central, finalmente, ele é o depositário das reservas internacionais. Então, todo recurso externo que entra ao Brasil, ele é depositado como um ativo do Banco Central e trocado por passivo do Banco Central, base monetária, basicamente. Então, essas funções, elas vão ficar expressas no balanço do Banco Central. Né? Todas essas funções resultam em comportamentos, né, ações do Banco Central, que, por sua vez, alteram seu balanço. Aqui está um balanço do Banco Central, às vezes chamado de autoridade monetária, né? Isso aí tirei do próprio Banco Central. Então, vocês veem lá na primeira linha os ativos externos, né, que são as que a gente chama de reservas internacionais, né, essa aí que volta e meia vocês ouvem na mídia aí, são aqueles 300 hoje eu acho que é 350 bilhões de dólares, só que aqui esse montante de reservas é apresentado no balanço do Banco Central como reais, claro. Então, aqueles tais 300 e poucos bilhões de dólares são transformados em termos da taxa de câmbio corrente em reais, né, para entrar no balanço do Banco Central. Mas
os ativos estão em moeda estrangeira, geralmente depositadas em títulos públicos nos Estados Unidos. Então, entre os ativos da autoridade monetária do Banco Central, tem títulos do Tesouro Nacional, que é com esses títulos que o Banco Central opera a política monetária. Vocês já devem ter ouvido falar das operações de open market. Então, é com esses títulos que ele faz isso, aquelas operações compromissadas, etc. E aí, vários créditos que ele concede a alguns agentes, né? Especialmente, olha aqui, criadores de moeda, então os bancos comerciais. Esse aqui que nos interessa, né? No passivo do Banco Central, como a gente já tinha dito, né, está o passivo monetário. Esse passivo monetário é a base monetária, né, o M0, que a gente já viu, então são as reservas, e do qual moeda fora dos bancos criadores de moeda. A moeda fora dos bancos criadores de moeda é o papel moeda do poder do público. E o passivo monetário são as reservas dos bancos. No passivo não monetário, o que nos interessa mais diretamente é esse item aqui, que são os passivos externos de longo prazo. Esse é o item que passivo externo, desculpa. São os depósitos do Tesouro Nacional. Esse é o item que nos interessa mais diretamente, tá? Vai nos interessar mais diretamente. Então, sinteticamente, é isso que vai aparecer nos próximos balanços. Às vezes vou mudar um ou outro termo, mas você já sabe de onde vem. Então, nas relações entre os bancos e o Banco Central é que vai emergir, né, nas relações que vão modificar sempre a relação entre Banco Central e Banco, a modificação nas reservas bancárias, ou aumentando ou diminuindo. Então, os bancos precisam de reservas para quê? Bom, para algumas coisas. Satisfazer a demanda por papel moeda. Então, quando você vai ao caixa do banco sacar dinheiro no caixa eletrônico, por exemplo, o dinheiro aí, papel ou moeda estatal, né? Então, os bancos precisam de ter reservas para entregar, porque enquanto o papel moeda está dentro do banco, é chamado de reservas. Quando ele vai para, né, você saca ele no caixa eletrônico, ele é denominado papel moeda, em poder do público. Os bancos também precisam de reserva para comprarem títulos públicos, seja para comprar entre eles, seja para comprar do Tesouro, seja para comprar do Banco Central. Então, para comprar títulos públicos é necessário moeda estatal, reservas. Os bancos precisam de reservas para pagar tributos. Então, também para pagar tributos, os bancos, a gente vai ver ali, ele precisa de reserva, porque é através de transferências de reservas que eles realizam, né, liquidam os pagamentos de tributos, não os próprios tributos, qualquer tributos. Pode ser dos clientes, a gente já vai ver. Se um cliente faz uma ordem de pagamento, ele precisa de ordem de pagamento de tributos, os bancos precisam de reservas para executar essa ordem de pagamento. Vou mostrar aí mais à frente. Para redimir depósitos à vista por eles emitidos, por exemplo, quando um cliente do banco paga alguém com um cheque desse banco e o outro que recebeu o cheque deposita o cheque em outro banco, o primeiro banco tem que transferir reservas para o segundo banco para satisfazer, né, redimir o depósito, porque o depósito é uma dívida do banco 1 que fez a emissão do cheque. E o banco 2, ele vai querer receber reservas contra isso.
E, finalmente, satisfazer o requerimento de reservas impostos pelo Banco Central. Então, os bancos precisam de reservas também para satisfazer requerimentos quando há. No caso do Brasil, há requerimentos de reserva obrigatórios, né? Em alguns países não há essa exigência, né? Bom, como que os bancos compõem reservas? Então, aqui está sinteticamente o balanço do Banco Central, dos bancos, Banco A, Banco B. Se o banco pode conseguir reserva de muitas maneiras, eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma maneira, que é a fonte primária, essa, por isso que ela veio primeiro aqui, porque ela é central, ela é principal. Os bancos que precisarem de reservas, por exemplo, o Banco A, que criou esse crédito para o trabalhador, né, e aumentou seus depósitos. Então, digamos que o Banco A, por ter aumentado o depósito, né, e ele precisa fazer um requerimento de reservas, né, ele precisa se adequar às regras do Banco Central, aí o Banco A, ele pode conseguir essas reservas a mais, ó, se endividando com o próprio Banco Central. O Banco Central concede empréstimos para o Banco A. Isso tem basicamente 2 modalidades. Uma, diretamente, o Banco A, ele toma um empréstimo, que a gente chama de empréstimo de liquidez do Banco Central. Então, o Banco Central tem uma linha de crédito e empresta as reservas para os bancos, cobra juros em cima disso, naturalmente. Ou o Banco A pode ter títulos públicos e vender esses títulos naquilo que a gente chama de redesconto. Então, o Banco Central toma o título como garantia e entrega reservas para o banco necessitando de reservas. Então, de qualquer maneira, o que está sendo dito é simplesmente que o Banco Central opera como banco dos bancos, empresta reservas na hora que os bancos precisarem. Sempre. Com taxas talvez punitivas, etc., mas ele sempre faz isso. Isso é a função dele, né? Ser banco dos bancos. Os bancos podem tomar empréstimo entre eles, não precisa tomar diretamente do Banco Central, e pode tomar empréstimos entre eles. Então, por exemplo, o Banco A, ao invés de entrar no redesconto com o Banco Central, ele pode, na medida em que ele, novamente, criou depósitos, né, para emprestar ao trabalhador, né? Então, ele criou esses depósitos aqui, então, ao criar depósitos, ele aumentou a necessidade de reservas dele. Então, o que ele pode fazer? Ele pode tomar reservas emprestadas do Banco B. Então, lá no Banco Central, onde estão as reservas, né, registradas, o Banco A aumenta suas reservas e o Banco B reduz suas reservas. Isso também é registrado também nas contas dele. Ó. Ativo do Banco A aumenta, ativo do Banco B diminui, mas o Banco B ganha o quê? Ele concedeu um crédito ao Banco A. Então, o balanço do Banco B está garantido, porque ele reduziu reservas, aumentou o crédito dele que ele concedeu ao Banco A. E no Banco A, aumentaram as reservas e também aumentaram as obrigações. Aumentaram as obrigações com o Banco B. Então são 2 maneiras de financiar o Banco A. Existem outras, mas essas são 2 importantes, porque eu vejo que é dentro do sistema do Banco Central que essas operações, mesmo entre o Banco A e o Banco B, são executadas, né? Então, no primeiro caso ali que eu dei, é um empréstimo direto do Banco Central. Então, uma criação primária de reservas pelo Banco Central para satisfazer as necessidades de reservas do Banco A. E no segundo caso, é uma troca no interbancário. Não há criação de reservas novas, observe.